Oi galera, eu sou o Rodrigo Deller. Oi pessoal, eu sou Juliana Cury. Seja bem-vindo a Infísio. E o tema do dia é terceirização da saúde. Terceirização da saúde. Ou melhor, terceirização da sua saúde. É possível? Não sei se é possível, mas é discutível. Pois é discutível em qual sentido, né? Será que a gente faz isso com a gente? Com certeza, com certeza. E a gente faz inconscientemente. E aí tem outro fator que a gente estava falando aqui um pouquinho antes. Tem a questão de você dar responsabilidades para os seus pacientes, mas também da responsabilidade daquilo que se oferece para eles, né? Isso. O questionamento você levantou. A gente vem conversando desses assuntos e vira e mexe esse ponto. Ele aparece até quando a gente está nas entrevistas, não é? Vira e mexe sai um pouco disso, né? Que eu acho que todo mundo que a gente entrevistou nesses últimos episódios falou um pouco de que o paciente precisa participar do tratamento, né? E o participar do tratamento são esses dois aspectos que a gente estava falando. Eu estou entregando uma qualidade de atendimento dentro da proposta. Então, eu fiz avaliação, fiz uma proposta, fiz um plano de tratamento. E nesse plano de tratamento, eu estou entregando o melhor para aquele paciente dentro das técnicas que eu posso oferecer. Então, se eu tenho certeza disso, eu vou conseguir cobrar do paciente que ele participe. Né? E eu falo assim, é muito complexo, né? Porque como a gente vem falando disso ao longo do ano, porque realmente a gente ficou não só nos podcasts, mas aqui sentado, né? no dia a dia falando sobre isso, a gente começou a tentar entender como que a nossa responsabilidade de levar isso à consciência do paciente, que a gente tem um serviço a oferecer, a gente tem metodologias que podem, né, ser, sei lá, vamos colocar assim, podem ajudar esse paciente a atingir determinados objetivos, mas ao mesmo tempo a gente precisa muito do empenho, do engajamento desse paciente para que isso possa também ser efetivo. Você falou uma palavra que eu gosto, né? Fazer o paciente de maneira consciente. Participar daquela terapia. Justo. Porque uma coisa que a gente fala, a gente até escreve isso às vezes nos posts, né? Que a terapia, o tratamento é planejado para o indivíduo a partir do indivíduo, né? É verdade. Então, se é planejado a partir do indivíduo, o indivíduo é o centro do processo. Então, trazer isso para a consciência dele, que ele precisa participar disso também, que ele não pode deixar que o indivíduo faça tudo. Pelo menos nessa condição de ambulatório, de um paciente que vai demorar um pouco mais para recuperar, que ele precisa estar consciente do papel dele, né? Na hora, por exemplo, de aceitar uma técnica, na hora de se dispor a fazer uma tarefa, né? Isso tem que ser consciente e voluntário. E como é difícil a gente trazer esse engajamento, né? É difícil, às vezes eu me coloco no lugar, sabe? Porque às vezes a gente tem que fazer uma tarefa ou outra. Eu não fiz. E às vezes a gente já fala, poxa, eu não fiz hoje. Por que eu não fiz hoje? Porque tinha isso. Lista 30 coisas. E aprender a escolher prioridade, né? A gente precisa organizar isso, acho que ajudar o paciente a se organizar, né? Eu penso às vezes nisso também. Eu fico tentando hoje ajudar, eu brinco com meus pacientes que eu tenho tarefas, né? De casa. E essas tarefas de casa envolvem, assim, às vezes tarefas mais longas, que eu sei que demandam ali 30 minutos, 40 minutos do seu dia. Às vezes tarefas mais curtas, de 10, 15 minutos. Que podem ser feitos até assim, de 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. Tem umas que precisam de uma introspecção maior, porque já vai regular outro sistema. Só que muitas vezes a gente vê justamente o ponto que você colocou, prioridade. Por que eu não fiz, ou por que eu deixei de fazer? Às vezes fez uma semana, poxa, eu já estou bem, será que eu preciso fazer toda vez na semana que vem? Então muitos questionamentos chegam assim, olha, já estou bem, eu preciso continuar fazendo? Sim. Quase que automático, sim, precisa. Aí entra naquele ponto que a gente conversou com alguns entrevistados, assim, acho que essa fala veio na cabeça, tô tentando lembrar quem, mas não lembro. Daqui a pouco vem com quem que a gente estava falando disso, que a pessoa trouxe essa fala. Do paciente entender a prioridade dentro da rotina dele. A gente não necessariamente está quebrando a rotina dele de trabalho, de compromissos familiares, etc. Mas que ele possa incluir nessa rotina no momento que seja favorável para ele. Mas ele precisa estar atento a
Porque se ele quer mudar um perfil de dor, um perfil de postura, um perfil respiratório, enfim, né? Se ele quer mudar um padrão que antigamente existia, ele tem que estar preparado para deixar os padrões antigos e criar um padrão novo, né? Eu até postei uma frase. Na verdade, eu compartilhei a frase postada por uma colega minha essa semana, falando justamente disso. Você quer se tratar? Você está preparado para abandonar? Eu vi essa frase. De Hipócrates, né? Aquilo que te levou a ficar doente. Né? Então, essa frase me faz lembrar justamente disso. Se eu passei a tarefa, eu tento elencar as tarefas que elas sejam simples, a ponto dela poder participar da rotina, para ele trazer de maneira consciente, porque isso tem que ser novo, mas isso tem que ser permanente, né, de algum modo, porque eu estou quebrando um modelo para criar um novo. Então, se ele entender esse processo, facilita. Facilita muito, e a gente vê assim, para criar hábitos a gente precisa fazer isso dentro da rotina, mesmo que a gente não goste dela. Isso. Né? Isso é para esporte, né? Eu falo do atleta, que todo mundo acha que o atleta tá lá amando jogar seu futebol e às vezes ele vai porque ele tá na obrigação de fazer. Ele tá naquele momento, né? É um momento, e Uhum. todo mundo tem isso. Uhum. Né? Temos os nossos altos e baixos, mas quando se torna um hábito, ele passa a ser menos difícil de executar. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho o hábito de acordar 4h30, 5 horas da manhã. É verdade. Né? Então, eu lembro dessas histórias. É a hora que eu funciono muito bem. Então eu escrevo, Uhum. às vezes eu leio, eu vou ver, às vezes vejo vídeos ou algum curso que eu estou fazendo. Mas todo mundo fala assim, né, você não dorme? Mas eu passei a dormir mais cedo, eu juro que eu passei a dormir mais cedo, tá? Eu não tô dormindo meia-noite. Qualquer coisa, é só perguntar pra Dani, pergunta pra Dani que ela sabe. Pode conferir isso depois, então, ele tá falando a verdade. Eu durmo em torno de 6 horas, só que assim, até isso se tornar uma rotina, porque eu fazia isso pra pedalar. Uhum. Aí passou a ser uma rotina, já ficava menos difícil. Hoje eu uso o tempo para outras coisas, né? Uhum. Mas o exercício tá lá, nesse miolo. Então, demorou um tempo até entrar no hábito. Foi difícil, mas você foi falou bom. uma coisa aqui que eu quero puxar do exemplo. Puxa. Estou dormindo mais cedo. Isso é quase uma confissão. Eu tô dormindo mais cedo. Porque isso foi uma mudança. Nossa, de paradigma. Eu lembro de você contando, não tô dormindo. Das 2 da manhã ainda não dormi. Eu lembro de você contando essas histórias e tal. Então, isso foi uma mudança de hábito que você teve que desenvolver. Foi fácil? Lógico que não. E é isso que eu quero deixar muito claro também, né? A gente está discutindo justamente por causa disso. A gente fala das terceirizações, né? Por isso que a gente levantou o tema, justamente porque nem sempre aquilo que a gente propõe é legal, é prazeroso de ser feito. Ele pode ser incluído, igual você falou, na rotina e nos hábitos. Mas só passa a ser confortável e mais fácil de fazer depois que você já fez várias vezes. Uhum. A gente falou até do podcast, né? A gente tá aqui, hoje é muito mais tranquilo de fazer, né? A gente engasga bem menos. Bem menos, a gente conversa melhor. Então já tá. É uma mudança de hábito que a gente fez também, porque nenhum dos dois gostava de vídeo, por exemplo. Quem assistiu os anteriores sabe que ele me convenceu porque disse que não ia ter vídeo. Mentira, porque fui convencido também. Então eu só levei a Juliana junto. Culpa dela. E aí a gente começa, lógico, brincando sobre o assunto, mas levando lá de volta para a saúde, a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de trazer isso para a consciência mesmo. Uhum. Então, qual que é a importância disso e qual que é a importância dele executar isso e vai realmente mudar o padrão que ele apresenta hoje? Aquela ideia da consciência como ato voluntário, quer dizer, eu estou escolhendo fazer este exercício, este repouso, essa manobra ou este hábito novo, né? Então, trazer para a consciência o paciente entender que ele tem que escolher fazer. No começo é mais difícil, não é agradável, a gente vai ficar arranjando desculpas para não fazer, tô falando de mim, lembrando de algumas desculpas, e a gente precisa tornar isso mais prático, porque senão, na questão da terceirização, entra naquele quadro onde o indivíduo vai procurar uma terapia e aí a terapia tem que resolver o problema todinho e ele volta e continua fazendo exatamente a mesma coisa. E às vezes o exatamente a mesma coisa tem pontos gatilho para voltar àquela dor ou àquela condição. Então, quando você entrega para um terceiro tomar posse
né, da solução desse problema e você não participa do processo, mentalmente, na organização mental, torna mais difícil de resolver. Sim. Você faz assim, eu falo, né, você abaixa o fogo, você apaga o incêndio, né, mas você deixa a fagulha ali, a folha seca continua no mesmo lugar, uma hora isso volta. Então, entender, às vezes você tem que... E os pacientes têm perfis diferentes. Tem pacientes que precisam de algo muito rotina, bonitinho, escrito, com número de vezes para fazer e tal. Tem paciente que já consegue incluir de uma maneira um pouco mais fluida. Sim. Vai também de você conhecer esse indivíduo, né? Por exemplo, tem rotinas, né? Falando muitas vezes até da ortopedia, que a gente inclui na rotina de uma academia que esse paciente já faz. Isso. Então, assim, poxa, já tá na academia. Eu vou tomar mais, sei lá, 10, 15 minutos, eu vou conseguir executar isso aqui lá, dentro dessa rotina, tá feito. Não precisou deixar de fazer, por exemplo, o seu exercício para fazer o que a gente propôs. Muitas vezes é uma continuidade, uma preparação para aquilo, né? Independente do que seja. E aí torna-se mais fácil. Agora, quando a pessoa tem que realmente mudar muito, ou criar consciência de movimentos, é mais difícil. Porque precisa, às vezes, de mais proximidade com a gente, né? Então tem paciente que vai precisar vir mais vezes, ter mais, né, pelo menos no começo, né? E é interessante quando você fala isso, porque quando a gente pensa em terceirizar o tratamento, me lembra terceirizar qualquer outra coisa, né? E é sempre entregar ao outro o poder de decidir sobre a sua vida. E isso é muito complexo, porque o cérebro não aceita isso tão bem. Não. Porque por mais que a gente, nossa, tá bom, resolve aí, né? Faz aí. Então, por mais que naquele momento tenha alguma satisfação de você não ter ido fazer algo, depois o cérebro ele não gosta, porque ele vai brigar com aquilo de alguma forma. Vai. Não vai? Você tem que fazer isso, mas ele vai brigar. Ele briga num ponto que até o ponto, eu brinco assim, de deixar de fazer aquilo que foi proposto. Sim, exatamente. Nem eu vou fazer do meu jeito. Porque se ele não decidiu conscientemente participar do processo de recuperação, né? Sim. Por exemplo, ele não vai conseguir deitar numa maca e tolerar alguma terapia manual. É um exemplo bom, verdade. Não é? Porque não é só a tarefa de casa. Não, às vezes existem terapias que você tem que tolerar. E nem sempre, para deixar claro também, nem sempre aquilo que a gente faz aqui é indolor. Exato, né? Pergunta para os meninos do fisiculturismo se não dói fazer liberação miofascial. Sim. Mas eles têm um propósito, então eles vêm conscientemente. É aquele foco totalmente diferente do esporte. Então, para um paciente com dor, às vezes você tem que fazer um posicionamento que dói. Para um paciente com falta de ar, ele tem que, vou pegar aqui um paralelo, ele tem que fazer o exercício e tolerar aquela falta de ar conscientemente, ele entender que está tudo dentro do parâmetro necessário. Às vezes pega o paciente, por exemplo, vou pegar ali os pacientes com doença circulatória, que tem que caminhar para melhorar a atividade ali vascular, vai ter dor, né? Durante o movimento, mas faz parte, né, do processo manter um pouco disso. Sim. Então, você conseguir trazer ele para dentro do processo, você tira a terceirização da solução e da culpa pela não solução. Você tocou num ponto, né? A culpa da não solução também é interessante, né? Porque assim, como a gente fica pensando muitas vezes que a gente vai terceirizar a nossa saúde, se de repente vai lá e não for o resultado esperado pelo paciente, a tendência é sempre culpar o outro também, né? Então é muito complexo a gente caminhar ali nesse trilho, porque é um trabalho difícil da nossa parte também de levar a consciência. Eu sei que é um trabalho difícil para o paciente fazer realmente aquela parte que é do tratamento que depende só dele. Só que muitas vezes a gente para e vê, observa muitas coisas aqui no dia a dia, e muitas vezes eu vou dar um exemplo. A gente tem lá uma dor que está há 17, 20 anos com essa pessoa. Né? Você tem uma sessão com essa pessoa. A pessoa sai melhor, mas não sai tão bem, porque é um padrão de muito tempo, crônico. E fala assim, não vou voltar porque não foi tão legal.
caramba, eu tive um tiro só e 17 anos de dor, né? Calma. Então, é difícil Deixa eu muitas vezes. tratar. É complexo, porque para o paciente o manejo disso, né? Já tentei tanta coisa, Justamente. né? Então, por isso que eu parti daquela premissa inicial de que, assim, eu fui honesta na minha avaliação e na minha proposta de tratamento e na expectativa que eu posso ter a partir dessa técnica, desse método, dessa evidência científica, da forma como eu construí esse plano de tratamento. E conseguir ponderar para o paciente o que é possível prever, né? Porque nem tudo é possível prever. E como a gente vai reavaliando ao longo deste processo, né? Então, se a gente parte dessa premissa, você ganha a confiança. Então, tem pacientes que vão confiar mais rapidamente, outros não. Uns não vão trocar, faz parte do processo. Normal. Mas assim, o ganhar a confiança é nesse sentido. Ele entender, por exemplo, como você falou desse exemplo de muitos anos, olha, hoje eu vou começar a mexer num problema que a gente vai ter aí muitos momentos para poder mexer nesse problema até que a gente consiga achar um padrão melhor onde essa dor possa ser minimizada, por exemplo, né? Então, ele entender isso, beleza. Ele aceitar isso é outro ponto. E ele querer participar disso é a tomada de decisão. Então, a terceirização. Caminho, né? Então, a terceirização vem daquele negócio lá, né? Resolve, né? Então, às vezes a pessoa está tão cansada de procurar elementos para tratar que ela vem assim. E a gente tem que entender que ela vem assim, no sentido do acolhimento, né? Vou te dar um exemplo. Não é de acolher essa pessoa para ela poder ir reorganizando aquilo. Não é fácil, não. Eu tive um caso, muitos anos atrás, com um paciente, e foi a mesma história. Poxa, não achei tão legal, não aceitou tão bem a proposta, e eu falei, poxa, né, a gente estava bem no comecinho, eu falei, caramba, né, o que será que eu fiz de tão absurdo, né? Qual foi a parte errada da minha proposta que eu preciso melhorar? O tempo todo, até hoje a gente se pergunta, né? E aí, ali me chamou a atenção porque depois de um ano veio de novo essa pessoa no consultório, falou assim, olha, eu devia ter seguido a tua proposta. Né? Eu falei, tá, tudo bem, mas o que aconteceu? Ela falou assim, não, primeiro desculpa porque eu saí falando muita coisa, mas hoje eu entendo o que você queria com o tratamento. Ela voltou e fez o tratamento depois de um ano, né? Essa pessoa veio e foi super bacana. A gente fica assim, né, conforta porque realmente era um caminho bacana, mas isso acontece às vezes e a pessoa não tem esse retorno. E aí continua procurando, vai 1, vai 2, 3, 10 pessoas e às vezes não consegue achar um caminho que seja bom. Sim, e eu acho que isso que é difícil, né? Eu entendo quando o paciente chega e quer entregar tudo para você, você resolve tudo e devolve para ele, pronto, né? A gente entende isso, porque nós passamos por isso, eu passo por isso, todo mundo tem isso. Né? Então eu procuro olhar o paciente pensando em exemplos meus próprios para entender o que ele está querendo me dizer. Para poder trazer ele para esse momento de autoconhecimento, para ele poder ir engajando no tratamento, para ele entender que as tarefas que eu estou passando é justamente para mudar esse paradigma. E aí eu gosto de tocar num ponto que é aquela história de esse tipo de tratamento, né, que o fisioterapeuta acaba fazendo dentro das suas técnicas, ele faz parte desse relacionamento do humano com o humano. Né? A gente conversa de vez em quando com o pessoal e vem sempre isso, porque o paciente precisa dessa interação, senão ele não vai conseguir trazer. Não dá para ser muito mecânico algumas coisas. E a gente percebe isso, né? Essa relação que a gente tem com um paciente muito próximo, e é próximo porque a gente tem muita mão envolvida, né? A gente encosta muito no nosso paciente. Eu falo que a atividade sensorial é intensa. Intensa. E parte daquilo que a gente vem estudando hoje, se a gente pensa, né, que essas informações táteis, elas também chegam lá no límbico, né? Sim. Né? Só para o pessoal entender que é o nosso cérebro emocional. Então a gente tem esse contato, não só do toque, mas também com as emoções. Tanto que muitos dos nossos pacientes abrem livros aqui, né, da sua vida e contam coisas pra gente que eles falam,
A gente nem tava falando disso e de repente veio o negócio. Justamente porque ele começa a trazer esses elementos ao longo do tempo, que às vezes assim, às vezes eu não vou entender por que veio aquela informação, mas o que aquilo quer dizer para o processo do momento para ele, né? Ele está entendendo a própria vida, muitas vezes, né? Se reorganizando mentalmente. Eu atendo muito paciente cardiopata, pneumopata, mas os cardiopatas me chamam a atenção nisso, principalmente quando tem eventos, vamos dizer assim, abruptos, né? Um infarto sem nenhuma expectativa que fosse acontecer. O paciente foi fazer um check-up, saiu do exame direto para a operação, para a sala de cirurgia, comigo, né? Então, assim, essas mudanças abruptas, né, sem ter um planejamento, o paciente vem muito reflexivo. É, verdade. Né? Então, a gente precisa ter esse carinho de ouvi-lo, né, dentro desse processo. Porque se a gente conseguir trazer ele, né, para dentro dessa consciência do participar, ele vai entender, que não é tudo culpa dele. Sim. Porque ele não fez uma tarefa um dia. Longe. 2, que ele tá entendendo que aquela terapia que ele escolheu tá funcionando. Então ele vai começar a sentir um benefício, vai começar a entender, olha, agora eu tô conseguindo fazer tal coisa. Tem confiança, né? Começa a ter mais confiança. Idoso, às vezes, que eu atendo, é muito assim. O idoso não teve uma rotina de vida de exercício e agora precisa fazer. E numa condição onde não tem muito equilíbrio, não tem muita coordenação, né? Sim. Ou já teve, agora ele começa a descobrir que ele não tem. Então, porque você começa a colocar alguns desafios que ele não estava habituado a fazer, dele, né? E isso vai desenhando na cabeça dele a sensação de eu preciso fazer alguma coisa. Então, trazer ele para a consciência da própria condição e dos elementos que são possíveis de tratar. Acho que isso facilita nessa questão do paciente, ao invés de terceirizar tudo, lógico. ele entender que a saúde é dele e faz parte do processo ele estar junto, né? E como que esse engajamento faz diferença, né? A gente já discutiu isso em alguns episódios também, mas essa relação do paciente compreender e confiar naquilo que está sendo proposto, né? Fazer daquilo realmente uma rotina, um hábito, quando ele está engajado é diferente, porque ele começa a perceber mais seu corpo, ele começa a olhar e fala assim, olha, isso aqui mudou, isso aqui eu não conseguia fazer, agora eu consigo, agora a dor está um pouquinho diferente, o que eu posso fazer para modificar? Então essas informações que vão chegando, às vezes numa segunda, numa terceira sessão, você fala, olha só, a pessoa realmente já entendeu qual que é a parte dela. Agora a nossa parte é saber, muitas vezes, interpretar todas essas mudanças de quadro para continuar evoluindo no tratamento, né? Esse é o desafio. Esse é um desafio, porque a evolução, né, muda. A gente tem uma projeção de como vai evoluir, a gente tem uma expectativa dentro, né, do que a gente conhece, né, da doença, da técnica e do método que está sendo usado, mas aquele indivíduo pode, né, mostrar coisas diferentes. E a gente ser sensível para essa avaliação é importante para mantê-lo engajado, né? Mas eu falo, né, pra gente não ficar procurando uma solução milagrosa, mágica, né, que uma resolve tudo, porque se fosse assim, né, um comprimido resolvia, o médico sabe disso muito bem, né, não preciso tomar 7 comprimidos nem 30 dias, um só resolve, não é isso? Ou mesma coisa, vou fazer uma cirurgia, vou sair da cirurgia, não tem mais nada, né, não, o primeiro PO é ótimo, né. Então, o médico tem essa dificuldade, porque ele tem que explicar que não é assim, que funciona, né? Porque ele também tem que trazer esse paciente para o engajamento, para ele entender o que está acontecendo. E na fisioterapia não foge disso, né? Vou te dar um exemplo. Não é minha paciente, mas é um paciente aqui nosso. E veio com uma lesão de menisco que ela é cirúrgica. O físio, infelizmente, não reverte esse tipo de lesão. E aí, a chance de criar uma lesão maior passa a ser o malefício de você permanecer no estado que está atualmente. Sem fazer cirurgia. E a pessoa vem buscando, fala assim, o médico falou que precisa. Veio para físio porque não quer fazer cirurgia. E o físio fala assim, você precisa fazer cirurgia. Pois é. Né? E aí, assim, é chato. Encarar uma dura realidade é difícil. É difícil. E aí que é a situação, mas poxa, então eu preciso realmente fazer. Eu não sei como é que eu realmente não sei como é que foi o desfecho ainda. Mas eu fico pensando assim, nossa, se eu fui em 2 profissionais
né, que estão me falando que realmente é cirúrgico, eu vou de repente buscar um terceiro ou um quarto, liberdade do paciente. E provavelmente vão falar porque realmente, né, por evidência, por tudo que a gente sabe da biomecânica que vai precisar, ela vai, né, espera que a gente faça a cirurgia e consiga tratar o pós, né? A gente faz um pré-operatório legal e vem pro pós, sem problema. Faz parte do processo terapêutico. Sem problema nenhum. Então, agora o que é o convencimento, né? Preciso fazer um bom pré-operatório para realmente melhorar o meu pós. Então, esse desfecho que daqui uns dias eu conto para vocês, não sei como é que vai ser. Eu acho que legal, é um momento assim da gente refletir que todas as coisas na vida têm um processo, né? Não existe uma solução mágica para nada, só milagre divino, mas isso é por conta do divino, né? A gente não tem poder algum. A gente pode até ser um instrumento um dia, mas a gente não decide essas coisas, né? Então, o que faz parte da nossa razão ali, do nosso dia a dia, é trazer isso de uma forma racional, científica, técnica e organizada, com o carinho de observar aquele ser humano, aquele indivíduo ali, né? Para ele entender, porque querendo ou não, né? Se você não toma consciência, a gente não fala de consciência corporal na fisioterapia, que é essencial para qualquer área, né? Se vocês assistirem as entrevistas anteriores dos outros físicos nas outras áreas, você vai ouvir falar muito disso. Porque a consciência corporal não é da ortopedia, é do ser humano. Isso que eu falei, é do ser do indivíduo, né? E quando a gente começa a falar dessa consciência, né, corporal, de realmente perceber como é que teu corpo se posiciona em determinadas situações, ou como é que de repente é a tua movimentação em determinado tipo de esporte ou movimento, enfim. Passa a ser estranho, né? Porque você começa a observar. Vou te dar um exemplo, eu adoro dar um exemplo, contador de história quase, né? Eu pedalo, né? E aí eu percebo que eu preciso fazer força na perna, não nos meus braços. Não é verdade? Por uma casa do destino. Né? Uma pedalada. Quando eu vejo, meu trapézio tá assim, ó. Eu tô lá, pedalando. Você tá querendo empurrar o guidão pra ver se ele roda. Gente, eu não preciso tirar o guidão do chão, né? da roda do chão. Aí eu vou lá e relaxo de novo. Aí de repente, sobe tudo de novo. Caramba, eu tenho consciência que eu tô fazendo isso, então eu vou me corrigindo. Mas antes, aí eu comecei a entender o porquê que eu tinha alguns sintomas de membro superior. Depois você fazia um longão. Eu fazia um longão, juro, dava 80 quilômetros, eu falei, gente, eu não sinto mais, né? E aí meu Marcos, coitado, Marcos, bike fit eu preciso fazer, né? Vai pegar meu pé se eu fiz. Mas justamente porque eu tenho consciência que eu tava fazendo errado. Eu falei, gente, a força é lá, aqui eu tô só sustentando, eu preciso relaxar o membro superior. Não, eu tô tentando aprender a correr. Decentemente, né? Porque, então, eu tô descobrindo como é que corre e é um pouco confuso isso, muito confuso. Eu também acho. Né? Aí eu fui fazer, depois que a gente fez entrevista quando eu fui lá na Nath, aliás, eu tenho terapia no final de semana. Nossa. Né? Aí que eu descobri que, né, como é interessante, né, esse exemplo. Eu achava que tinha que corrigir uma coisa na minha análise biomecânica. Sim. Depois que eu fiz 2 sessões e nessas 2, comecei a observar. Nossa, eu descobri. Nada a ver. Não, eu descobri que eu fazia algumas posturas que eu não tinha a consciência delas. E olha que eu sou fisioterapeuta, a gente trabalha com isso, mas alguns elementos, eu até comentei com você, mas alguns elementos de posição que eu fazia em outras atividades não era nem no ambiente de trabalho. Né? Eu falei, caramba, tem a ver com a minha dor aparecer nesse momento, aí você começa a organizar um pouco. Sim. Aí você fala, então, né? Daí você já conclui, né? Já vou chegar na Nath na próxima sessão e falo, Nath, já descobri umas coisas. Porque faz parte do processo. Sim. Então, quando a gente fala que a gente tem que ter este momento de trazer para o consciente, para tornar a participação do indivíduo no processo de tratamento voluntário, também, eu lembro das minhas pelengas, né, de tratamento. Todo mundo tem, né? Eu falo da terceirização e a gente levantou esse tema para essa semana porque realmente estava chamando muita atenção, da né? fala. Das falas e tudo. A gente tem uma tendência, né? Eu até brinco com a Dani assim. Nossa, se você vai no nutricionista, ele te passa a dieta que é para você.
totalmente individualizado. E você não perde peso, será que foi dieta mesmo? Ou você deu né? A gente escorregou e deu umas burladas no sistema lá na dieta. Você tá fingindo que você... Tá fingindo que tá fazendo dieta, né? Então, é um exemplo simples, mas é assim, né? O profissional fez a sua parte, precisamos fazer a nossa para realmente entrar no seu eixo, senão a coisa não vai evoluir. Eu acho que faz parte do momento, né, que as pessoas estão muito imediatistas em quererem as soluções todas prontas, rápidas para ontem. Eu sempre um dou momento exemplo. Histórico, assim, onde a gente tem tudo aqui na mão, em 5 minutos. Informação demais. Né? Informação não é ruim, mas o duro é ter filtro para tudo, tá difícil, né? E não tá dando conta. Não, a gente não tem dado conta. E a gente tem assim, tem muita informação, a gente vem nessa questão do imediatismo, você fala, se eu tenho dor, anti-inflamatório ou analgésico, se eu tenho infecção, antibiótico. E aí começa a lista e vai de os anti, né? Tudo anti, né? E aí a gente começa a ver que nem sempre eles dão conta disso. E aí que vem o meu questionamento muitas vezes, né? Poxa, você tomou lá caixas e caixas de remédio, né? Agora que você procurou uma outra alternativa para o tratamento, por que você não dá um pouquinho mais de tempo para que isso possa também ser visto, né, em termos de resposta? E vamos combinar os tratamentos? Vamos fazer terapia combinada? Vamos fazer vários. Precisa de médico, de físio, muitas vezes de um psicólogo, de um nutricionista, né? Bom seria se a gente tivesse tudo no todo mundo, vamos sentar todo mundo junto aqui. Tudo aqui. Então é mais fácil, porque você direciona tudo, né? Então hoje eu acho que essa relação que a gente tem do imediatismo tem atrapalhado muito o desenvolver de trabalho mesmo. De trabalho mesmo. E para o físio, que também tem muita informação para ser filtrada, lida, entendida, compreendida, e aí a partir disso trazer isso para o seu trabalho, né? Isso aí. Não é tão simples assim. Então as pessoas criam muita ansiedade em querer resolver os seus problemas de saúde muito rapidamente. Alguns realmente são muito simples de resolver e são rápidos, mas muitos, pelo menos dos que eu trabalho, são coisas de período mais longo. A médio e longo prazo, com mudança de hábito. Né? Então, isso é um processo, é aquela história que a gente vem falando, né? Se a terapia parte do paciente para o paciente está em todos os momentos do processo. Então, a gente tem que trazê-lo para entender essa linha do processo. Acho que aprender essa habilidade de lidar com o paciente talvez seja uma das coisas que o físio precisa desenvolver mais, né? E a gente eu sinto falta. Não, e a gente vai aprendendo com o tempo, Sim, né? A gente apanha bastante nisso. Até porque demora pra gente, às vezes, achar a linguagem do paciente. Você falou o ponto, achar a linguagem do paciente. Não adianta eu ter uma retórica aqui e ficar fazendo discurso. Usa termo técnico, vai lá no Guyton, né? Na fisiologia humana, muitas vezes, e às vezes o paciente só precisa daquela informação simples. Simples, né? E é engraçado isso, porque eu brinco assim, até um dia chegou uma pessoa e falou assim, olha, não fala que o meu peso influencia na minha dor, porque eu sou assim desde... Falei, tudo bem. O que é a função da pessoa? Engenheiro. Aí eu perguntei, se tem um contrapeso aí, 20 anos no pé e não cai não? Errado? Aí ele falou assim, lógico que cai, filho. Opa! Deixa eu fazer uma comparação aqui. Aí você traz ali pra linguagem dele. Mas assim, mas aí você explica pra ele, eu não tô dizendo que é só esse o problema. São vários fatores. Eu não tô te mandando embora dizendo que você tem que emagrecer, que é a única solução pra você. Não. Mas... um dos fatores e são importantes pro caso, né? A multicausalidade dentro dessa visão mais positiva e dinâmica da saúde faz parte disso também. Claro. Mas acho que vem da história, sabe? Se a gente pegar as pessoas assim, a história do que é doença, do que é saúde, né? Então faz parte de como a gente identifica isso também, né? Justo. Então assim, a gente também tem que quebrar alguns paradigmas dos pacientes, né? A gente tem que muitas vezes explicar que nem sempre aquilo que ele está vendo, de repente a informação que ele tem sobre a doença não é exatamente daquela forma, né? Por isso que a gente fala do filtrar a informação. Às vezes a gente tem que traduzir a informação para o contexto dele, né? Justo. Fala assim, vamos explicar melhor, né? Como é que funciona isso. É bom isso. Tanto que eu sempre pergunto,
Te explicaram o que aconteceu aqui, por exemplo, no exame de imagem? Não que a gente tome ele sempre como referência, mas tá vendo? Tem paciente nosso que tem imagens iguais há 5, 6 anos e a dor só começou agora. Aí você pega o histórico, né? Tem alguns sites que tem o histórico dos exames e aí você fala assim, ó, tá vendo? Ó, 6 anos atrás estava no mesmo tamanho, 4 anos atrás aqui. É agora que estourou, né? É multifatorial, né? E eu acho que é entender, porque muito da cultura era a gente tem que achar a causa. Então a gente acha a solução. Né? Porque ainda tá, né, essa nossa geração agora ainda, né, a gente tem a unicausalidade dos problemas de saúde muito forte como cultura mesmo, de identificação. Né? Achou a causa, a gente acha outra também. Pronto, resolvido, e é uma coisa só. Então, eu acho que essa cultura da multicausalidade, e eu tô falando cultura no sentido de trazer a ciência para o dia a dia, né? Não então, ignorar a ciência. Não, muito pelo contrário, porque a ciência já traz o conceito da multicausalidade há muito tempo, mas isso não faz parte da cultura, da conversa da padaria, das mães da escola, da avó, da tia. Então, agora as pessoas estão começando a entender que aquele conceito que antes estava mais assim, né, no popular da unicausalidade, não é mais assim que a gente enxerga. Então, que a ciência já disse que é multicausal e que é multiprofissional e interdisciplinar, acho que agora está começando a cair mais na fala popular das pessoas. Acho que isso talvez facilite esse processo, né? Acho que daqui para frente, né, a gente começa a enxergar, acho que as pessoas começam a enxergar a saúde, né, com outros olhos. Veio uma pandemia que eu acho que ajudou a abrir um pouquinho, né? Eu sempre falo muda o horizonte de consciência um pouco, né? Amplia um pouquinho, né? Porque começaram a falar de coisas que de repente não se falavam muito. Então, o pessoal foi buscar às vezes suplementação de vitamina. Sim. E de repente, pra que eu vou tomar isso? Eu vou tomar, sei lá, o Centrum depois de 50 anos. E agora não, as pessoas já estão mais ligadas que pode ajudar. O que eu tenho na minha dieta, o que eu não tenho, né? O que é a minha rotina, o que não é. Justamente. Isso é importante. E entender que uma coisa pode causar muitos problemas. Acho que a pandemia trouxe muita informação, então as pessoas começaram a ter um pouco mais um horizonte de consciência ampliado. Acho que ao longo do tempo vai ficar um pouco mais fácil de entender que existem processos e que todos os profissionais da saúde estão trabalhando dentro desse processo e o indivíduo está dentro dele o tempo todo. Na verdade, o indivíduo é o meio todo. É o meio todo, é isso que eu ia falar. Ele que une tudo, né? E assim, essa questão da saúde, da tomada de consciência da sua saúde é extremamente importante, porque às vezes pequenos gestos ou atitudes simples do dia podem fazer muita diferença no longo prazo. A gente fala, a Organização Mundial de Saúde pede que a gente faça 20 minutos de exercício, 30 diariamente. Caminhe tantos mil passos por dia. 10 mil passos por dia. São atitudes que são simples de executar. É um tênis e rua, né? Não precisa de muita coisa. Que lá na frente vai te evitar um exemplo, hipertensão, infarto, AVE. Ou vai te dar uma condição melhor para viver aquele momento. Ou vai simplesmente te colocar num patamar de saúde melhor, que eu acho muito legal isso aí. Não só pensar que eu não vou ter tal coisa lá na frente. Então quando começa a se discutir a saúde em si, não só o que eu posso evitar, né? Aí para mim faz muito mais sentido, né? Que você fala, nossa, eu não estou discutindo só a doença, eu estou pensando que isso aqui me promove saúde. Pronto. Tira um pouco muito, daquele mito de que eu estou fazendo um tratamento. É igual dieta. E ele vai acabar e pronto. É igual a dieta. Você, e a dieta? Assim, mas e a reeducação alimentar? Não é? E o hábito saudável da alimentação? Então isso tudo entra em questão, né, da terceirização e da consciência do próprio indivíduo com a sua saúde. Entender que a saúde é uma construção ao longo da sua vida, né? Você pode ter uma vida mais saudável ou menos saudável. E, na verdade, você pode escolher isso. Sim. E você escolhendo como vai ser, né, os seus cuidados de saúde, faz parte do processo. E eu acho que a pessoa tem que escolher mesmo o que ela gostaria de fazer com, né, a própria vida dela. E ao longo do tempo ela tem que entender que tudo tem causas e consequências. Entrar né? nisso. Causas e consequências.
Porque, mas... E às vezes não é uma coisa que causa isso. Você tem um conjunto de elementos que teve um conjunto de desfechos. E a gente vai pegar esses desfechos, o que dá pra minimizar, o que dá pra tratar, o que dá pra resolver, o que a gente tem que conviver. Então, aí que é a dificuldade, né? Mas eu tenho que conviver com isso? Às vezes tem. Às vezes vai ter. Às vezes tem, infelizmente, não é o que a gente gosta muitas vezes de falar, mas às vezes tem. E não é um problema, porque isso também foi resultado de outras escolhas, né? Isso também é um fator difícil do paciente entender, que às vezes aquela escolha de 20 anos atrás reflete na nossa vida hoje. E aí você fala, poxa, mas eu não tinha consciência, né? É a quebra do paradigma de entender o conceito de saúde. Todo, Nós não vamos viver eternamente, mas vamos viver bem enquanto vivermos. É isso aí. Então, acho que a questão da terceirização é muito ampla, né? Dá pra gente falar disso bastante. Mas, né, até deixar aqui pro pessoal, né, o que eles acham, né, sobre esse tema. Né? O que vocês já terceirizaram da saúde de vocês? Porque não só da saúde, né? É da vida, né? Da vida. Não, se a gente for abrir para outro aspecto, a gente vai para o outro lado da terceirização. Deixa para um outro momento. Deixa para um outro momento. Né? Um outro dia. Porque realmente é algo a ser questionado, não só para a gente como fisioterapeutas ou profissionais de saúde, mas como pessoa também. Como pessoas. Acho que a gente pode encerrar, né? É isso aí, muito bom. Legal. Pessoal, obrigado por vocês ficarem até aqui com a gente. Né? Deixe seus comentários, que é importante. A gente vai realmente gostar bastante de ver o que vocês já terceirizaram, o que vocês acham que outras pessoas terceirizaram também, né? E como que vocês lidam com isso. Isso aí, perfeito. Um abraço, gente. Um abraço, obrigada. até o próximo vídeo.